pessoal, boa noite, saudações tricolores. Mais hoje é uma extensão de ontem, né? Porque está rendendo a derrota de ontem, a fala do Thiago Silva, a coletiva do Renato, que foi ruim pra caramba, pelo menos do meu ponto de vista. É isso que a gente vai falar hoje. Tá legal? Mas antes, já que você está chegando aí agora, tá de bobeira, se inscreve, dá um like, ativa as notificações. Meus amigos que já estão inscritos, dá aquele like tradicional. E não se esqueçam, hoje a Simone, que é aqui do canal, mandou uma mensagem para entrar no... Ontem foi o Pinheiro, hoje foi a Simone, que me pediu usar para poder entrar no grupo da rifa. Estão faltando só 18 números, 18 nomes. Pô, é só vocês entrarem, dá uma força, cara. Pra gente poder fazer o exame na Charlotte. Ela vai voltar a andar. Ela quer andar. Ela não consegue dar 2 passos, mas ela consegue ficar em pé e tenta andar. Falou? Vamos falar do Fluminense. A derrota aquela derrota de ontem tá rendendo, né? Mas tá rendendo legal. E tá rendendo com disse-me-disse, com segredos sendo desvelados. Não segredos, mas coisas que estão acontecendo lá dentro que antes ninguém falava e está começando a falar. Porque a fala do Thiago Silva ontem foi sintomática. Principalmente o Thiago Silva, que é um cara caladão, né? Ele é um líder, mas não é aquele líder tipo xerife, não. É um líder pela categoria dele, pela história dele. Não é um cara de ficar falando. E ontem ele falou pouco e falou muito, né? É meio paradoxo isso, mas o que ele falou... parece que ele abriu a porta dos problemas. Quando ele fala que o caráter que ele usou não é caráter, é um outro tipo de caráter que se usa, não é como a gente usa caráter aqui, não é um cara marginal, canalhão, não é nada disso. Mas ele falou que, e eu falei isso no último vídeo, que parece que o Fluminense tem jogadores que não estão muito responsáveis e comprometidos. O caráter que ele quis falar foi isso. E depois ele viu que tinha falado demais, isso aqui não é para falar, depois emitiu no Twitter acho que foi no Twitter, um texto dizendo que aquilo... Ele falou mais ou menos, mas dizou que tentou dar uma aliviada. Eu imagino como é que deve ter sido depois que o vestiário fechou as portas, o pau deve ter quebrado, né? Ou alguns desafetos se mostraram mais desafetos ainda. Se fosse só isso, tudo bem, isso aí se resolve e acabou. Mas não, o Renato foi para a coletiva e falou uma frase para mim que é uma frase tétrica, uma frase que ele não deveria ter falado, porque denota uma falta de qualidade dele, de maneira muito feia. Mas ele falou que o time que ele encontrou foi esse aí. Pô, ele encontrou, ele sabia que o time era esse. Inclusive perdeu para esse time ano passado, sem os reforços. Então, eu acho que ele foi deselegante de falar um negócio desse. Porque quando ele chegou na coletiva, já mandaram, vou mandar meu... Pergunta a ele se ele quer meu DVD. Estava nesse esquema. Agora, tá tenso o negócio. Está muito tenso. E ele falou ontem que está precisando de reforço. Coisa que ele não tinha falado até então. No início ele falou, não, nós vamos ver. De repente a gente vai ver o que a gente pode. Não, ontem ele falou, ele precisa de reforço. Aí hoje, todos os youtubers, e eu concordei com a grande maioria, para ser sincero, acho que eu concordei com todos. Estava colocando, o Fluminense precisa de reforço, o time é tão ruim assim. E o meu amigo Rodrigo Dias ele foi mais assertivo no que ele falou. O Fluminense está precisando de reforço ou precisando de um novo treinador? Se vocês quiserem minha opinião, eu falei isso ontem no meu grupo de Zap. Acho que a gente precisa de um outro treinador. Ainda falei que o Mário pode começar a pagar 3 rescisões e contratar um 4º treinador. Porque o Renato, o que ele tem feito desde que ele chegou, e ele falou isso ontem, deixou isso subentendido, que para ele o time é essa porcaria aí, mas estou botando numa linguagem, traduzindo o que ele falou. O que eu encontrei foi essa porcaria aí. Mas só essa porcaria ele não faz absolutamente nada.
E esse time não é uma porcaria. Agora estou dando a minha opinião. Nosso time é um time igual a grande maioria que tem no Brasil. Para ser sincero, está na parte de cima da tabela. Com toda seriedade, o time do Bragantino está lá em cima, mas o time do Bragantino perto do nosso não existe. O goleiro é pior, os zagueiros são piores. O tal do Pita, que eu acho uma porcaria, sempre falei isso aqui, antes, quando o Fluminense ameaçou contratar o Pita e o Rony, eu falei assim, duas merdas. Não tragam porque são duas merdas. Trouxeram o Everaldo, que também fica no mesmo esquema. Mas só que o Pita estavam pedindo, o Bragantino pagou 36 milhões de reais. Por mais caro que o Canóbio, pô, que também não vale 36 milhões de reais. Então, esses times estão lá, nosso time está um time mal treinado. Mal treinado no sentido de que há um mês e pouco que o Renato já estava aí, e o Ganso, e com o Mano também, era um time que não apresentava absolutamente nada de novo, nenhuma variação de marcação, nenhuma variação de ataque, nenhuma variação na defesa, nenhuma variação de cobertura dos lados do campo. Quer dizer, é aquilo. O Fluminense é aquilo que foi ontem, que foi a mesma coisa que foi contra o Sport, a mesma coisa contra o Vitória, a mesma coisa. O único jogo que está fora da curva foi o jogo do Corinthians. O único. Porque eu não vou botar São José aqui no Rio, porque era obrigação de ganhar de 10, ganhou de 5. Águia de Marabá, a mesma coisa. Agora, a Aparecidense é isso aí que a gente vê. Então, falar que o time está precisando de reforço, também acho. Se você puder arranjar bons reforços, sempre, qualquer time, até o do Flamengo, se arranjar um bom reforço, eles vão comprar. Os direitos federativos. Agora, a gente está precisando de. A gente precisa de quê no time do Fluminense? Precisamos de lateral? Não, o Fluminense precisa de uma reserva para o Ganso. Ou para um titular. E isso é para gastar dinheiro, tem que gastar ali. Porque o time sente muita falta do Ganso. Mas não o Ganso de hoje. O Ganso de hoje, tecnicamente, porra, ele continua o mesmo Ganso de 6 anos do Fluminense. O problema é que a preparação, o preparo físico do Ganso está paupérrimo. É um preparo físico que ele não aguenta. Nesse momento, hoje, dia 12 de maio, o Ganso não consegue correr 45 minutos. Vocês vão ver isso aí na quarta-feira contra o União Espanhola, que eu deveria estar lá. Não consegue correr. Então o problema não é técnico. O Ganso não tem problema técnico nenhum. O Ganso com 100 anos não vai ter problema técnico. Vai ter problema físico. Então, é a mesma coisa aí. Hoje eu vou fazer 70 anos esse mês. Pô, eu há 30 anos atrás, o Hulk podia chutar aquela bola para mim que eu ia tentar pegar. Hoje, não precisa ser o Hulk não. Você que está me ouvindo agora, que sabe chutar, se chutar eu vou me proteger, não quero agarrar não. Porque machuca, a gente fica velho. Pô. Então, o Ganso, o problema do Ganso é esse. Não é a parte técnica, ele faz falta? Claro que faz. A gente tem outro jogador para substituir? Não sei. Porque o Lescano, que foi contratado para fazer isso, jogou 2 jogos. Um jogo ele jogou legal, se não me engano foi contra o Vitória. Acho que foi contra o Vitória, ou um jogo fora. União Espanhola, não foi União Espanhola, não. Foi contra o Vitória ou contra o Sport, Vitória ou Sport, um dos dois. E ele jogou e falou assim, o cara fez uma boa jogada, jogou entre as pernas, deu uma caneta. Quer dizer, é um camarada que sabe jogar bola. Agora ele não pode só entrar para jogar contra São José, com um time todo desentrosado, a 3.636 metros. Esse cara está lá, o Isaac está lá. O Isaac, para quem viu o Sub-17 ano passado, ele era o melhor, não era o Riquelme, nem o Natan, nem o Kevin Samuel, o melhor do time era o Isaac. Só que o Isaac ele é muito tímido, começou tímido e depois se machucou. Esse cara tem que ter chance, porque esse cara é para ser titular do Fluminense. Ele tem bola para ser titular do Fluminense, mas vai ser titular, entra aí e virou titular? Não. Ele tem 18 anos, fez 18 anos, ainda não tem 2 meses o cara fez 18 anos. Então ele tem que entrar devagar, tem que jogar. Ele e o Lescano tem 21, porra. Então o elenco que a gente está precisando é de um cara para o lugar do Ganso. Se não vamos usar o que nós temos que contratar, a primeira contratação, um cara para o lugar do Ganso. Para quê? Porque se o Ganso não jogar, ele jogar. Porque o Renato Augusto, que seria para o lugar do Ganso, também não pode jogar, porque está na mesma situação do Ganso. E outra coisa, quando o Renato fala
que é esse time que a gente tem, aí dá vontade de perguntar para ele, pô, mas qual é o teu esquema? É o do Mano? Não pode ser o do Mano, tem que jogar, porra. O time tem que ter variações. O time tem que preencher o meio de campo. Um jogo se ganha no meio de campo. Agora, quando você joga com um segundo volante e primeiro volante, o outro segundo volante mal pra cacete, que é o caso do Hércules. O Hércules ontem no segundo gol, não, no primeiro gol, falhou feio, pô, junto com o Canóbio e junto com o Samuel Xavier. Sempre, né? Sempre ele. Na bola na esquerda é sempre ele. Então, quando você arma um time assim e você tem o Ganso, mas o Ganso, conversando com o Dedé, ele falou isso. Não, mas o Ganso fica lá na frente. É verdade. Quem vai ver o jogo do Fluminense sabe que ele fica lá na frente. Quando ele está em forma, ele marca a pressão junto com o Cano. Só que hoje ele não consegue. Então, além dele permitir a saída de bola mais fácil lá na frente, porque ele não está lá na frente, ele não recua para fechar o meio de campo. Aí você tem um cabeça de área que não é cabeça de área e outro segundo volante jogando mal. Aí o nosso jogo fica difícil contra o Aparecidense. Olha só, União Espanhola e São José não foi numa grama sintética de clube, que não é igual que foi ontem, e é só ver o jogo. A bola parecia um foguete quando batia no chão. E também um time de reserva que jogou a 3.636 metros de altura, de altitude. Porra, vai render? Não, nem o Fluminense rende. Agora os caras conseguem entrar na nossa defesa. Aí você fala, mas porque estava nessa situação. Não, não. O Aparecidense nós ganhamos com um gol do Keno no final do jogo. E os caras tiveram chance de liquidar o jogo jogando mal pra cacete. Um time horroroso que não caiu no campeonato goiano, porque na última rodada conseguiu vencer. Esse time teve mais chances claras do que nós. Nós chutamos muito mais do que eles. Mas aquela chance do cara entrar, ele e o goleiro chutar para fora, foram eles. Por quê? Porque a gente não fecha com essa ideia do Renato. Ontem o Renato fez uma ideia ao contrário. Vou botar 3 volantes aqui. Pô, mas esqueceu de colocar o Ganso. É jogar com 4 no meio. Tira o Canóbio. Porque o Canóbio volta. Tudo bem, mas se você jogar com 4 no meio, o Canóbio não precisa voltar. O Canóbio volta quando você joga com 3 e o Ganso. E ontem, o Canóbio ontem não falhou. O Canóbio levou um drible no primeiro gol dos caras. O Canóbio foi o único que foi tentar marcar o cara. Levou um drible. Levar um drible não é falhar. A falha dele, que todo mundo fala, eu concordo, foi não ter feito uma falta. Levou o drible e faz uma falta. Acabou. Não tinha cartão amarelo. Não precisa ser uma falta daquela de dar um rapa no cara para ganhar um cartão amarelo. Basta um tranco legal, pô. Basta um tranco legal. O cara vai cair, vai marcar a falta, parou tudo, acabou. E esse foi a falha dele. Agora o Hércules, porque não veio trotando e veio quase andando. E o Samuel Xavier, porque é uma zebra. Quem viu o Samuel Xavier ontem, uma semana descansado, e viu o Guga jogando a 3.636 metros de altitude, faz a seguinte pergunta: por que o Guga é reserva? Não pode. O Guga tem que ser titular. O Guga é um jogadoraço? Não. Mas ele está melhor que o Samuel Xavier, tem mais vontade, tem mais tesão, porra. Eu acho que o recado do Thiago Silva ontem, o principal alvo foi o Samuel Xavier, na minha opinião. Ou, porque hoje a gente sabe que dentro do elenco do Fluminense tem algo estranho. Tem limalha, quer dizer, o negócio não está lisinho, não. Está meio áspero. Agora, esse meio áspero é entre os jogadores ou entre uma parte dos jogadores e o Renato? Porque o Renato sempre teve aquela fama de boleiro, bater papo, rir, todo mundo gosta dele. Será? Isso pode ter sido nisso, está sendo agora, que existe algo ruim. Somando tudo, elenco e comissão técnica, tem. Thiago Silva foi claro ontem. E o Renato, mais ainda, na coletiva ruim que ele deu. Agora, esse ruim, por exemplo, alguns jogadores contra os outros jogadores, os jogadores estão divididos entre eles, ou uma parte desses jogadores está dividida contra o Renato. Isso aí é uma coisa séria. O Renato vai testar. O Renato, apesar das cobranças que estão aumentando, o amor acabou, a briga já começou,
A tendência, se continuar assim, é o divórcio. Pior para o Fluminense, que não tem grana para isso. Vai comprometer um pouco mais o prêmio que está contando, que já está gastando por conta do Super Mundial. Se continuar assim, a gente não se classifica para as oitavas. É duro falar isso, mas é verdade, pô. Aí a gente vai continuar no 4-3-3 sempre. Quando eu falo 4-3-3, 3 homens no meio de campo. Pô, por que não faz 4-4-2 com o Ganso de meia de criação lá na frente? Por que não faz 4-1-4-1? Quer dizer, 4, cabeça de área, o Bernal, mais 4, e o centroavante lá na frente. E esses 4 podendo se voltar, jogar cada um, entrando em tudo, flutuando em todos os lugares. Por que não faz 3-5-2? Já que a gente tem 2 laterais que podem subir. Aí você recua o Bernal, ou enfia... Eu ficaria com o Bernal, mas pô, você pode colocar Ignácio, Thiago Silva de cabeça e Freitas. Pode, não tem problema nenhum. Na frente, Arias e Cano. Que a realidade é o seguinte, o Cano tá velho, mas o Cano é o Cano. Agora, uma coisa importante. Ontem o Everaldo chutou uma bola para gol. Uma bola para gol. Foi tudo que ele teve no jogo até a hora que ele saiu no meio do segundo tempo. Uma bola para gol. Como é que você pode julgar esse cara se ele não recebe uma bola na boa? Se ele não recebe, além de não receber nenhuma bola na boa para tabelar, ele também não recebe uma bola boa para finalizar. Isso aí, qual é o problema disso aí? É treinamento, pô. Treinamento do técnico. Não tem coisa. Outra coisa, a gente tem um time cansado, manjado. Cansado que eu falo assim, Samuel Xavier é cansado, o Martinelli não é cansado, o Martinelli é jovem, mas é manjado. O Ganso é cansado. Quando é que os nossos jogadores de base e os nossos jogadores jovens vão jogar? Então eles têm que jogar. Mas não é jogar contra São José a 3.800 metros de altitude. Agora, ou então, entra agora que o negócio está pegando fogo, olha, o fogo está alto pra cacete, vai lá ver se você consegue apagar. Não é assim, pô. Não é assim. A gente fez um monte de contratações e não vai usar nenhuma delas no Super Mundial, pô. Por quê? Porque não foi treinado. Aliás, se eles entrarem, eles não sabem nem qual é o esquema, porque nem os titulares sabem qual é o esquema. Parece que é distribuição de camisa, vai lá, faz o que você sabe fazer, não tem nada treinado. Porque a gente não vê nada de novo. Nada que a gente olhe e fala assim, pô, aqui está tendo alguma coisa nova. Agora aconteceu uma mudança radical no time. Não tem isso. Desde janeiro não tem mudança nenhuma no time. Olha, vamos entrar agora no 4-4-2 ou no 4-5-1. Tudo bem. Aí o jogo fica grosso. Ó, vamos tirar aqui, vamos partir agora para o 4-3-3. Isso é normal acontecer em jogos. Eu me lembro em 1970, 90%, no meu canal, 90% já era nascido. Mas nos outros canais não, 90% nem sabia o que era futebol, porque ainda não tinha nem sido produzido internamente em casa. Eu me lembro de um jogo do Paulo Amaral. Paulo Amaral era preparador físico e foi o técnico campeão de 1970, o maior brasileiro que teve até hoje, foi o de 70. Com a seleção brasileira que tem campeã mundial toda aqui. Fora os que vieram para ir para a seleção e não podiam porque tinha gente melhor para ter ido, porque foram. Eu estou falando de quem? Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Samarone. Só tinha nego bom. Em todas as posições. Foi o melhor brasileiro que teve. Mas teve um jogo, eu acho que foi, não sei se foi Santos, ou se foi Palmeiras. O Samarone estava marcado pra caramba. No primeiro tempo o Samarone não andou. Tinha um cara colado nele. Antigamente se fazia muito isso. Se escolava um cara para marcar o cara. Aí eu vou colar no Zico, vou colar no Samarone, vou colar no Rivelino. Isso era muito comum. Você deslocava um cara para ele ficar de sombra, para não deixar outro cara andar. Aí o Paulo Amaral chegou, puxou o Samarone para o lado e buscou, se não me engano, o Lulinha, acho que era o Lulinha ou o Didi, não sei qual dos dois, para armar o jogo no lugar do Samarone. Puta, ficou uma avenida. Hoje você não vê isso, técnico fazer isso no Brasil. Não vê mesmo um técnico fazer isso, fazer uma mudança tática no jogo, com os mesmos jogadores. Então isso é uma coisa dura, pô. Hoje a gente depende fundamentalmente de 4 caras. Só um
tem vaga garantida e está mal fisicamente. Ganso. Quem mais? Renato Augusto, Isaac e Lescano. Ontem, pela segunda vez, o Renato fez algo diferente. E eu acho que vai ser o centroavante reserva do Cano. Chama-se Serna. O Serna é um jogador polivalente, ele joga nas duas pontas e de centroavante. Além de voltar para marcar muito bem. O pessoal não gosta muito do Serna, eu gosto muito do Serna. Ele é aquele cara que toma aquelas decisões que você fica gelado, né? Puta, não era para fazer isso. Agora o cara joga com uma disposição e o cara sabe jogar bola. Eu já estava vendo os números do Serna, comparando os números do Serna com todos os nossos jogadores da frente. Tem que comparar, não vou comparar com o Arias, porque aí não existe. Né? O Arias é o melhor estrangeiro do Brasil. Embora ontem tenha sido um dos piores do time, o Arias ontem. Estava comparando o Serna com o Canóbio, ele ganha. O Serna a partir de julho do ano passado, até agora, com o Keno, o ano passado inteiro e esse ano. O Serna vence. Em gols, em assistências, eles quase empatam. O Keno tem 1 ou 2 assistências a mais que o Serna. Em compensação, o Serna tem 3 gols a mais do que ele, jogando menos 6 meses. Quer dizer, é um cara que... Esse cara por isso que ele, junto com o Fábio, são os caras que mais jogaram. É claro que ele não entrou de titular, na grande maioria, era banco, mas ele entra. Então a gente tem que resolver essas coisas. Eu acho que está podre o ambiente no Fluminense, está começando a feder. Porque foi destampado ali um curativo e viu que aquele negócio ali pode até gangrenar. E a outra coisa é o seguinte, que também saiu notícia, e essa notícia eu já li em 3 lugares, no Pitaco Tricolor, no Lessa, que o Hércules está nas noitadas, por isso que o futebol dele caiu. Isso aí eu acho que ajuda o futebol dele a ter caído, mas o futebol dele não está rendendo porque ele está jogando fora da posição dele. Sempre falei isso aqui. O Hércules se criou num 4-4-2, que ele era o cara que é o cara mais próximo do meio de criação. Por isso que ele chegava muito para chutar, por isso que ele estava participando de jogadas dentro da área. No Fluminense não. Ele joga atrás, sem muita liberdade de partir para frente. Por exemplo, o que fez ontem, e pouca gente falou nisso, a assistência do Martinelli para o Serna foi algo especial. Se é o Ganso que faz aquela assistência, porra, viu o Ganso? Viu? Uma assistência de pé canhoto. O Hulk tomou a bola dele, tomou a bola do Hulk, tocou de esquerda no buraco para o Serna, que teve muita classe de dar um totozinho, dar uma cavadinha e matar o goleiro. Ninguém fala isso do Martinelli. O Martinelli jogando de segundo volante é muito... Martinelli, vou falar pela 4ª vez nos últimos 4 vídeos. O Martinelli jogando de segundo volante, ele joga em qualquer time da primeira página do campeonato da Série A. Qualquer um. Ele tem vaga em qualquer time. Jogando de segundo volante. Jogando de primeiro, ele não consegue ficar entre os 5 últimos. Talvez ele seja o último dos 5 últimos. Porque é horrível. Então é isso. Eu acho que tem que ver isso do Hércules. E na realidade o Mário parece que não tem o menor cacife nem autoridade para brigar com o Renato. Acabar do Renato falar e ficar quieto aí, para ele ficar. Porque tem que dar uma chamada no Renato. Ontem o Renato foi infeliz ao máximo. Quando ele chega e fala isso aí foi o que eu achei, não foi com essas palavras não, mas foi nesse sentido, de maneira claríssima. Clara como um dia de sol sem nuvens. Eu acho que ele tem que ser chamado a atenção. E eu não duvido que exista hoje, apesar de toda a fama que o Renato tem de ser um camarada que é legal no vestiário, tem um time na mão, não parece que ele tem um time na mão. Não parece. Quando o cara fala que, pela segunda vez, que o time não tem malandragem, não tem nada, realmente não tem. Gol do Vitória. E o gol ontem mostra que, os gols, né? Mostra que não tem malandragem. E por último, eu queria falar só uma coisa, né? Eu vi o vídeo do Renan, o Laranja, aí ele colocou várias coisas e falou que no segundo gol o Samuel Xavier falhou. Claro que falhou, isso eu falei ontem. Mas eu falei que o Fábio falhou. Puta, apareceu um monte de defensor do Fábio.
A pior coisa que tem é quando você tem um cara que é amado pela torcida e você fala, o cara falhou. Porra, eu era fã do Paulo Vitor. Quando o Paulo Vitor falava, eu falava que o Paulo Vitor falhou. O cara, pô, foi um chute forte, mas vem cá, tem que só essa bola leve pra ele. O goleiro tá ali pra tomar uma pancada também, pô. Eu me lembro de quando o João Saldanha, falecido João Saldanha, na Globo, ele tinha um programa todo dia de 5 minutos, de segunda a sexta, na Zona do Agrião, era o nome do programa dele, que também era o mesmo nome da coluna que ele tinha no Jornal do Brasil. Como meu pai assinava o Jornal do Brasil, eu sempre lia a coluna dele, desde os 13, 12 anos de idade. Então, na apresentação tinha o Jorge Vitório, que era um goleiro espetacular do Fluminense, que era a reserva do Félix, mas na realidade quem é tricolor e acompanhou os anos 60 e início dos 70, o Jorge Vitório era praticamente titular, ele e o Félix. Porque o Félix não jogava, e ele jogava muitos jogos do Fluminense, não era assim, pô, o Vitor Eudes, acho que não tem nem 10 partidas pelo Fluminense, se tiver 10, tá ali 10, 11 partidas. O Jorge Vitório, o Fluminense jogava por ano 80 partidas. O Jorge Vitório jogava pelo menos 30. Pelo menos 30. Jogava pra caramba, agarrava muito. E ele se dava muito bem com o Félix. Os dois se davam muito bem. Nessa apresentação do programa do João Saldanha, aparecia uma defesa do Jorge Vitório. Uma defesa não era pra macho, não era pra maluco. Eu não sei se era o Jairzinho, era o Fluminense Botafogo. O Jairzinho entrava, o Roberto Miranda, centroavante do Botafogo, bom pra caramba, reserva na seleção de 70. Ele ia entrar para chutar, assim, na risca da pequena área. A bola sobrou, ele vinha na corrida para chutar, o Jorge Vitório saiu e pulou de mão. Você imagina se eu pular na piscina de cabeça? E o Jorge Vitório fez exatamente, pulou como se fosse cair na água de cabeça, com a mão assim para estourar, ele de mão e o cara de pé. E estourou de mão e de pé. Esse é o Jorge Vitório. Aí ontem, o Hulk chutou uma bola a mais ou menos 12, 14 metros de distância. A bola foi forte? Foi. Já vi muitos chutes fortes, o cara pega. A bola que não pega. Mas aquela bola ontem foi na altura do peito, do rosto mais ou menos. Se vocês verem o lance por trás, você vai ver que sabe qual é a mão que não espalma a bola para fora? A mão direita. Quer dizer, a mão do lado da linha lateral, da linha de fundo, foi a mão que espalmou para dentro. Não foi com as duas mãos, foi com uma mão só. Então, pô, foi forte, não foi forte, a bola ali tem um erro. O Fábio estava excepcionalmente bem colocado, como um goleiro deve estar. Ele estava na frente do primeiro pau, porque um chute daquele o cara não pode estar dentro do gol. Porque ele vai tomar o gol. Se ele for fazer o que ele tinha que fazer, botar para escanteio, ele botaria para escanteio. Porque ele estava no primeiro pau. Se ele estivesse dentro do gol, ele fazia um gol. E o Fluminense fez um gol contra o Atlético Mineiro em 2010, se não me engano, 2011, que foi exatamente isso. Não sei se foi o... Não sei qual foi o jogador, que eu não sei se foi o Michael Bolt, eu não sei qual foi o jogador. Ele entrou pela direita e centrou forte para trás, da linha de fundo. O goleiro estava dentro do gol. Aí ele pulou para tirar e botou para dentro do gol. Porque o goleiro tem que estar na frente do primeiro pau nessas horas. Porque se ele tocar, ou se a bola bater nele sem querer, vai bater e vai entrar. Então o Fábio estava excepcionalmente bem colocado, mas excepcionalmente mal tocado na bola. Ele tocou para dentro do gol. Tanto é que na transmissão do Premier, que era o que eu estava ouvindo, o camarada falou, Fábio falhou. Falhou mesmo. Porra, você quer uma coisa interessante. Se eu falo mal do Ganso, se eu falo, na época que o Fernando Diniz estava excepcionalmente bem no Fluminense, se eu falasse mal, aí chove dislike. É engraçado isso. Chove dislike. Se eu falar mal do Fábio, aparece dislike. Se eu falar mal do Ganso, se o Ganso estiver em forma, agora não. Porque o Ganso, a torcida está meio irritada, não com ele, mas pela falta de preparo físico dele. Aí, pô, aparece de logo de like. Aí você pega e fala mal, por exemplo, do Marcos Felipe, aparece mais like ainda. Foi o que eu falei, imagina que aquele gol ontem, que o tal, não sei quem transmitiu, se foi aquele cara, da Globo eu não gosto de quase ninguém, mas acho que foi aquele cara que veio de São Paulo, da ESPN, não o que veio por último, não, o outro, começa com V o nome dele, o sobrenome dele começa com V, o filho dele joga no Vasco. Ele falou que foi falha, mas eu fico imaginando que se não fosse, tivesse sido o Marcos Felipe, o que a torcida estaria falando? Foi falha, uma falha do Marcos Felipe, é um frangueiro, o Marcos Roberta.
É isso. Acho que o Fluminense tem que, lá entre eles, abrir a caixa de Pandora, tirar os podres, porque o negócio é sério. Daqui a um mês a gente está embarcando para os Estados Unidos. E agora a gente só tem jogo cabeçudo. Olha, na ordem. União Espanhola, que não vai ser fácil. Espero que seja, mas pode engrossar. Juventude, que é uma escrita. Once Caldas. Vasco. Aparecidense e Internacional. Aí viaja. Internacional fora. O único jogo em casa com o mando de campo que não é o do Vasco. Vai ser no Maracanã, porque houve aquele acordo de torcida dividida nos dois, ir no turno e no retorno, que eu acho ótimo, naquela palhaçada que tem em São Paulo. Falou, gente, falei demais, mas estou tentando desabafar um pouco mais. Falou? Se tiver o assunto, até amanhã.